Notícia. Bom dia, estamos começando a nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook do programa Hora da Notícia, que vamos começar agora pela rádio, nossa rádio 97.7. Muito bom dia, Muito bom dia, 5 em ponto, em Fortaleza, começando mais uma Hora da Notícia, hoje, terça-feira, dia 9 de outubro de 2018, sou André Capiberibe, ele Balvira comigo no comando mestre do som, e ao nosso lado da bancada, Luciano Clever, Renato Abreu, já chegando. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Malveira, bom dia, nossos queridos ouvintes da nossa rádio 97.7, bom dia para a Salete, que acaba de entrar também aqui, Antônio Lacerda, lá em Natal, que acaba de entrar aqui na transmissão ao vivo do Facebook. Esse é o programa Hora da Notícia, que vai ao ar todos os dias de 5 a 6 da manhã na nossa rádio. Em breve estaremos na internet e, por enquanto, também no Facebook. Bom dia. Luciano, vendo aqui que ontem começou a ser divulgado o resultado eleitoral por cidades, fatiado. E alguns dados são bem interessantes. Na questão da disputa ao Senado, o Eunício ganhou em todo o estado do Ceará, em todos os municípios, com exceção de Fortaleza. Mas o Luiz Eduardo ganhou em Fortaleza com a margem bem ampla, daí o motivo da derrota. O Eunício conseguiu tirar a votação e ir revertendo, mas ainda teve uma frente de 12 mil e alguma coisa, que foi suficiente para o candidato do PROS se eleger senador da República pelo estado do Ceará. Alguns outros dados bem interessantes. Os 3 candidatos a deputado estadual mais votados aqui do Ceará, em Fortaleza em específico, foram André Fernandes, do PSL, Renato Roseno, do PSOL, Salbito Filho, do PDT. Todos tiveram 54 mil e mais alguma coisa de votos, ou seja, na casa dos 54 mil votos. O André Fernandes, 54.943, Renato Roseno, 54.176 votos, Salbito Filho, presidente da Câmara Municipal, 54.018 votos. O candidato do prefeito, Roberto Cláudio, que teve toda a máquina estrutural, o Queiroz Filho, que se elegeu deputado, tirou 46.610 votos. Ou seja, o Salmito teve mais votos do que o candidato do prefeito. É um dado interessante, uma margem até considerável, de exatamente 7.998 votos. Então, nessa questão particular, o Salmito teve mais votos do que o candidato do prefeito Roberto Cláudio. Outra coisa, Eunício ganhou relativamente bem, tanto em Sobral como em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Sobral, terra de Cid, terra de Ivo, Crato, Juazeiro e Barbalha, região que o governador Camilo cresceu e ainda hoje tem uma grande identificação. Ou seja, ganhou tanto na terra do Camilo como em Sobral, berço político do Cid Gomes e do prefeito de Sobral, Ivo Gomes. E aí eu faço a pergunta, e em Fortaleza? Roberto Cláudio foi, teoricamente, pelo que se diz, o fiador dessa aliança com o Eunício, não foi o Roberto que foi buscar a parceria do Eunício e o levou junto a Camilo? Pois é, quer dizer que uma das pernas do tripé estava quebrada. Bom dia para o Juveraldo, Piberto e Hipólito, né? Uma das pernas do tripé estava quebrada, que era exatamente a perna de Fortaleza. Como você disse, a lealdade do Camilo, lá no Crato, né? No Cariri. A lealdade principalmente do Ivo Gomes, lá em Sobral, que teve uma votação expressiva, como você falou. Aliás, uma curiosidade sobre Sobral é que lá o Haddad ficou em terceiro lugar, né? Ciro teve a esplendorosa marca de 60%, depois veio o Bolsonaro e só então veio o Haddad, né? E aí, como você disse, foi o que houve em Fortaleza. Em Fortaleza, por exemplo, o candidato a deputado dos mais votados, que é o candidato Queiroz, que foi sempre do gabinete do prefeito, não foi o mais votado em Fortaleza, né? Então tem que ver como é que está a liderança do prefeito em Fortaleza. Bom dia para o Adler Pinheiro Gomes. Bom dia, André Cleve, grande tricolor, Renato Abreu. O Adler tricolor, o Adler Pinheiro, meu amigo Adler Pinheiro. Bom, mas vejamos assim, ontem o deputado Leonardo Araújo, que não se resigna com essa história de o senador Eunício ir para a vida pessoal, né, que tem que ficar exercendo Isso é novo ainda.
sua liderança, ele realmente tem liderança, né? E teve refletindo, porque houve assim, com a derrota do senador Eunício, é uma derrota pessoal, claro, mas há várias derrotas aí. Por exemplo, há uma derrota para o governador. Por exemplo, ele contaria, se Eunício eleito, com 2/3 do Senado. Hoje, o contrário, 2/3 serão de oposição. Ele vai ter o Cid do seu lado, e o senador Tasso Gereissati, que é a oposição, e saiu agastado com ele com a troca de farpas, né, que aconteceu no final da campanha, né? E também o Eduardo Girão, que é a oposição também a ele, né? Houve também uma troca de amabilidades, digamos assim, né? Ontem o Camilo, inclusive, teve um ato, saiu em defesa, né, dizendo que o Ceará perde muito com a não eleição do Eunício, disse que o Girão está começando mal na política. O Girão rebateu, mas rebateu até de forma elegante, deixando um canal de porta aberta com o Camilo. Bom dia para o Ronaldo de Souza Pereira e para o Expedito Boto, lá de Sobral. O Ada está dizendo que o cancelamento de mais de 400 mil votos no interior podem ter ajudado também. Claro que foram só 12 mil votos, né? Qualquer uma dessas coisas aí tem prejudicado. Então, o Leonardo Araújo, que é do MDB e é do lado do senador Eunício, né? Próximo ao senador, primeiro ele diz duas coisas. Uma é que ele reclama da falta de empenho do prefeito Roberto Cláudio. E, como você disse, foi um dos primeiros aí a correr para Eunício para tentar destravar recursos para o Ceará. O senador Eunício teve um papel importantíssimo para o governo do Estado, para a Prefeitura de Fortaleza e para diversas prefeituras do Estado do Ceará, porque na condição de presidente do Senado, ele teve força política, ele se empenhou realmente, né? O que aconteceu? Porque muita gente, mas o Eunício foi oportunista e veio atrás dos Ferreira Gomes, porque estava do outro lado. Na verdade, é o contrário, né? Foi o governador Camilo, né, que, conversado, obviamente, com o Cid e também com o prefeito, viu que estava tudo travado, né, de recursos federais para o Ceará. E ele tentou ir ao Tasso, disse que o Tasso até tentou ajudar, foi para o Ministério e outro, mas não passava disso, né? E Pimentel, coitado, não conseguia fazer nada também. E quem foi que fez? Eunício. Então, Camilo foi ao Eunício. Eunício recebeu de braços abertos. Olha, a gente pode passar por cima daquilo que aconteceu e trabalhar em prol do Ceará. Então, é uma conversa de duas pessoas, dois políticos maduros. Quando eu falo maduro, não em termos de idade, não. Maturidade política, né? Sim. De você superar essas desavenças pessoais e transformar isso num projeto maior que era do Ceará. E isso se traduziu em destravamento de recursos que o próprio governador reconheceu, o prefeito de Sobral reconheceu. Muitas obras lá em Sobral estão em andamento por causa desse destravamento, porque o comum, quando acontece, se você imaginar, a presidência do Senado tem mais poder, obviamente, do que o governo do Estado, como o Ceará. Né? E quando as pessoas assumem o geral, né, o comum da politicagem, é quando você, que tem um adversário, principalmente quando teve forte embate com esse adversário, e você consegue mais poder do que ele, é você tentar boicotar, sabotar e tentar matar. Aqui deu-se o contrário. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar o Ceará, a gente se alia e a gente volta e continua. Muito bem, o Leonardo Araújo disse que a derrota, além dessa derrota para o Camilo, a derrota pessoal do senador Eunício, a derrota para o governador Camilo, porque é um a menos e do lado dele que ele teria, aí botou um a mais contra ele no Senado, né? E imagina num cenário em que Bolsonaro seja presidente. Porque o Girão já declarou apoio. Nós estamos dando isso como carta já mais ou menos certa, que em política nada é possível, mas historicamente, embora se saiba que e a história não serviu de parâmetro para essas eleições. Seria uma reversão. Uma reversão, creio que impossível, né? Veja bem, o Bolsonaro tem 46% dos votos, ele tem que conseguir mais 4%. Se um terço do Ciro for para lá, ele já mata, já liquida a fatura. O Bolsonaro tem que, o Haddad, ao contrário, tem que conseguir quase que o dobro de votos que ele conseguiu até aqui. Então, não é tarefa simples. Então, por isso que estamos colocando num cenário de Bolsonaro presidente da República, como ficará o Ceará? Então, se o Eunício fosse senador, porque o Eunício não é mais um senador. Não, é o contrário.
Cada um ali é só mais um senador. Mas o presidente Eunício, eu falo presidente porque ele é presidente do Senado, certamente ele seria reconduzido ao Senado e nós teríamos mais 2 anos de uma pessoa forte, porque já demonstrou essa fortaleza, essa força que ele tem lá para destravar recursos no governo como Temer, e seria um interlocutor junto de Bolsonaro para o governo do estado do Ceará. Então, é uma derrota grande, muita gente votou achando, votar contra corrupto, votar contra velhos políticos. É realmente a voz e tem que ser agradecida e reverenciada a voz popular. Mas foram apenas 12 mil votos que separaram o Ceará e não será fácil, pelo menos nestes 2 anos, no governo de Bolsonaro, eu acho que o senador Eunício, ele pavimentaria essa estrada, um canal que o Camilo certamente não terá com esses senadores que ele terá. Porque Cid não vai, como é que vai se aproximar de Bolsonaro? O outro sim, se aproxima de Bolsonaro, que é o Girão, mas é de oposição ao governador Camilo Santana. Interrogação. Luciano, agora, outro assunto que eu queria trazer aqui à baila, a respeito do senador Tasso Gereissati. O senador Tasso, indiscutivelmente, pelo menos penso assim, um dos maiores políticos de sua geração no estado do Ceará, tem um legado importantíssimo que o Ceará reconhece, não à toa. Tasso continua na vida política mesmo, com cerca de 70 anos, que vai fazer agora no final do ano, no final de 2018, em dezembro. Mas é impressionante o ostracismo político de Tasso Gereissati. Tasso não tem um vereador de Fortaleza que possa chamar de seu aliado e que ajudou a eleger. Não tem na nova composição um deputado estadual, o que tinha o Carlos Matos, não tem mais. Não tem um deputado federal. Roberto Pessoa não foi eleito com a ajuda de Tasso. Roberto Pessoa foi eleito porque é Roberto Pessoa. E Roberto Pessoa elegeu a filha, Fernanda, para mais um mandato. Ou seja, Tasso não conseguiu eleger a candidata dele, doutora Mayra, que teve uma votação também respeitável, mas não elegeu. Não conseguiu eleger o general, muito pelo contrário, o general tomou uma sova, não por culpa dele, mas em porcentagem, a vitória do Camilo foi a maior do país. Ou seja, é impressionante a forma como entra no ostracismo Tasso Gereissati, que paga pelo fato de nunca ter se preocupado em criar novas lideranças. Ajudou a criar, claro, o Ciro, o próprio Cid, mas aí são outros 500, a história caminha por si só, e também a gente não pode tirar os méritos de Ciro, de Cid, que ganharam, né, espaço próprio. Impressionante o ostracismo do Tasso Gereissati. Parece que digamos assim, o opúsculo, né, o crepúsculo de um grande político, porque parece que ele se omitiu, né? Bom dia para o Herbert Hipólito, daqui a pouco a gente conversa, ele está pedindo para a gente analisar esse fenômeno também que foi o Célio Studas. Sim, sem dúvida, me surpreendeu. Sobre isso daí. Mas sobre o Tasso Gereissati, se é um grande derrotado nessas eleições, é o senador Tasso Gereissati, por obra própria, né? A impressão que ele deu, pelo menos, né? Porque no início da campanha havia uma movimentação de ter uma oposição forte. Engraçado que eu te vi comentando, como esse povo do Uber, né? Tem muitos deles muito politizados. Ontem ele tinha um que conversava e analisava, foi logo analisando que o senador Eunício, se tivesse ficado do outro lado, na oposição, certo? Do lado do capitão Wagner, talvez o capitão Wagner tivesse sido mais leal do que a lealdade, digamos, dos Ferreira Gomes, do prefeito, né? E de Camilo talvez tivesse... ninguém tem bola de cristal para isso daí. Mas no início se imaginava muito, né? Havia um certo assim, querer que o próprio Tasso Gereissati estivesse à frente, fosse o candidato de oposição, e teria 2 candidatos, seria Wagner e Eunício para o Senado. Olha que chapa, né? Fortíssimo. É óbvio, eu acho ainda que o Camilo ganharia, certo? Mas teria muita dificuldade, muito mais dificuldade, porque dessa vez ele foi quase um WO. Não tinha oposição, né? Então, o senador ficou cozinhando, o senador Tasso Gereissati, o senador tirou a autoridade do Wagner, tirou o poder do Wagner, foi desidratando o poder do capitão Wagner, que a partir daí, não, já que não tem isso daí, não vou para majoritária, então eu vou
vou para deputado federal, vou fazer minha campanha para deputado federal. Fez, é um dos mais votados aqui no Ceará, sai com uma força muito grande, porque ele se elegeu o soldado Hélio, Noélio, perdão, me perdoe, né? Soldado, e elegeu também o senador, né? Porque ele teve o tempo todo ao lado do Girão. E, além do mais, assim, uma outra coisa, bom dia, Danilo Wagner, do Horizonte, grande abraço para você. O Cabo Sabino, né? Imagina só, quem esteve do lado do Wagner esteve bem. O Cabo Sabino, se hoje talvez uma grande votação para deputado estadual, talvez tivesse colocado 2 deputados estaduais, resolveu enfrentar o Wagner, né? E resultado, não foi eleito. Então, há 2 grandes assim. O grande vencedor, sem dúvida, é Camilo, com uma votação estrondosa, dificilmente uma marca, a sua marca será superada, muito pelos seus critérios, pelos seus méritos e os seus métodos. É um governador bem avaliado, é um governador que não é subserviente, né? Ele é leal, mas não é subserviente. Sabe demonstrar gratidão, como no caso fez isso várias vezes, como no caso do senador Eunício. Então, é uma figura importantíssima, se eleva em termos de personalidade política no Ceará. Certamente agora vai atrás de fazer o seu sucessor, certamente que é um dado curioso, vai influenciar a sucessão da prefeitura de Fortaleza. É hoje um grande, e outro grande, está terminando outro grande vencedor, é o capitão Wagner. E o grande derrotado não é o senador Eunício, ao meu ver, é o senador Tasso Gereissati. Sem dúvida, concordo. Um dado curioso, Camilo, em Fortaleza, tirou 742.859 votos, o que corresponde a 62,32%. Foi mais votado do que Ciro, tirou 200 mil votos a mais do que Ciro, foi mais votado do que Cid. E mesmo a candidatura ao Senado, nós votamos 2 vezes, né? Todo eleitor votou 2 vezes. E mesmo assim, o Camilo tirou mais votos do que o Cid de Fortaleza. Cid tirou 675.506 votos em Fortaleza, o Camilo 742 mil votos. Cid tirou 31,50%, Camilo 62,32%. O dobro, né? O dobro. Ou seja, alguns eleitores, aí é matemática, lógica, questão de raciocínio lógico, alguns eleitores que votaram no Camilo não votaram no Cid, não votaram no Ciro. Pois é, se Camilo para se eleger, isso foi até o cara do Boi falou, olha, naquela época era para ser o Eunício, o governador e os Ferreira Gomes foram lá buscar no PT o Camilo. E realmente, naquela época, Camilo era inexpressivo, com todo o carinho, né? Estava entrando estava entrando deputado estadual. Boa votação para deputado estadual, tinha sido secretário, era mais um político que estava ali. E foi catapultado, foi a força dos Ferreira Gomes que o levou a ser governador. Mas hoje não. Hoje ele tem musculatura política, com os números que você acabou de mostrar. Eu nem tinha visto isso daí. Foi muito interessante esse recorte que você fez, demonstrando que ele não depende mais dos Ferreira Gomes. Ele é independente. E como eu falei, ele tem essas características de uma grande pessoa, né? Que isso, para você ser um grande político, você tem que ser uma grande pessoa, um grande caráter. E ele demonstra isso porque ele é leal sem ser subserviente. Porque eu vejo muita gente dentro da corrente Ferreira Gomes, né, que são bons, na verdade, claro, são bastante competentes, mas são de uma subserviência sem fim, né? E o Camilo não tem isso, que eu acho que é um demérito. Ele é muito leal, ele não é subserviente, ele tem uma lealdade a toda prova, ele tem gratidão e sabe demonstrar isso daí, mas ele foi além, talvez até por isso mesmo, ele foi além. Então, hoje, ele é completamente autônomo em termos, ele será sempre leal, sempre grato, mas ele é autônomo na sua força política e demonstrado isso em Fortaleza, aqui tirando mais votos. E é bom lembrar, ele tirou mais votos do que o Cid. Para o Cid, você tem a condição de votar 2 vezes. E o que é que aconteceu? Às vezes você quer o Cid e tudo bem, e às vezes você votou no outro senador, eu vou votar em quem agora? Vou votar no Cid. Então ainda tem mais essa condição de você 2 vezes ser votado, enquanto que para governador
tem que ser só um voto e acabou-se. Detalhe Tudo curioso, bem que Luciano. os adversários do Camilo não eram lá essas coisas em Sim. termos de musculatura política. Né? Outro Falando detalhe curioso. De caráter, não. Juntando os votos do general Teófilo e do Hélio Góes, que, enfim, o general apoiou o Alckmin, mas, ao meu ver, ele tem um eleitorado identificado com o Bolsonaro. Juntando o eleitorado do Teófilo e o eleitorado do Góes, é um eleitorado menor do que o do Camilo. Consequentemente, alguns eleitores, vários eleitores que votaram no Bolsonaro para presidente, votaram no Camilo para governador. Outro detalhe curiosíssimo, ou seja, deram o voto no 17 no Bolsonaro e aqui no estado votaram no Camilo Santana do PT. Pois é, tem uns fenômenos. Não, porque estão reclamando aqui no Facebook, para ver se o Malveira consegue, que o som não está muito bom no Facebook. A rádio, o som com certeza está espetacular, está maravilhoso. Agora, nos outros dias estava, né? Mas é porque hoje eu estou usando o iPhone, então é possível que o microfone do iPhone não seja tão bom quanto o do iPad e da própria câmera, né? A gente chega assim em cima da hora, o que estava à mão era o iPad. Bom dia, o Júnior Muniz Melo, bom dia para a Sandrinha Valéria, para o José Maria da Silva, para Edilva Alves, e o Júnior Muniz, já falei. Pois é, aqui no Ceará teve isso, né? Teve essa história que o Bolsonaro teve... Em Fortaleza, o Bolsonaro ganhou do Haddad, né? A gente estava vendo aqui, falando dessas histórias aí. No Nordeste como um todo, Bolsonaro foi campeão, sem dúvida nenhuma. Mas ele ganhou apenas em 3 capitais. Em Maceió, por exemplo, a vitória do Bolsonaro sobre o Haddad foi estrondosa, mais de 50%, né? Em São Luís foi pau a pau, o Bolsonaro ganhou, mas foi ali de 2 pontos de diferença. Agora no Nordeste, no Nordeste, a votação do PT caiu 10 milhões de votos, de 14 para agora, para 18, no primeiro turno. Caiu 10 milhões de votos. Eram 24 milhões, né, em 2014. Exatamente, né? 14 milhões. Algo preocupante para o Haddad. Claro que teve o Ciro, claro que teve o fator Ciro Gomes, mas de qualquer forma é algo que liga a luz vermelha na campanha do Haddad. Porque se teve o fator Ciro Gomes agora, teve em 2014 a Marina, né, que também conseguiu uma votação razoável do Nordeste. Mas eu acho que o Ciro não atrapalhou o Haddad, porque onde estava por aí, o Ciro, por exemplo, não ficou em segundo lugar em canto nenhum no Nordeste, né, nas capitais pelo menos. Não, o né? Ciro só ganhou no Ceará. Ganhou estrondosamente no Ceará, ganhou em Fortaleza com 40%, depois veio o Bolsonaro e depois veio o Haddad. Então, quando o Haddad ganhava, o segundo era o Bolsonaro. Nunca foi assim o segundo, o Ciro, por exemplo, no Nordeste. Na verdade, o Haddad é que atrapalhou o Ciro, né, se pode dizer, no Nordeste em relação aos votos. E por falar nisso, o Bolsonaro já se volta para o Nordeste, dizendo que houve muito fake news de tentativa de colocá-lo contra o Nordeste, que na verdade ele gosta do Nordeste, não vai acabar com Bolsa Família. Aliás, ontem os candidatos estiveram Você chegou a ver no Jornal Nacional? O Haddad foi ao Jornal Nacional, ao JN, né? Os dois foram entrevistados ao vivo. Só o Bolsonaro de casa, o Haddad nem vi exatamente onde é que ele estava. O médico disse que não vai processar o Ciro, mas não foi nada elegante com o Ciro Gomes. O médico que deu lá que recomendou que o Bolsonaro não fosse ao debate da Globo na semana passada. Chamou algumas palavras, alguns adjetivos bem duros com o nosso Ciro Gomes. O Guedes está cobrando assim, cadê o saca-trapo que não aparece para animar o programa? Tá a caminho, Renato está aí. A caminho. Bom dia para o Maírton Feitosa, lá de Morrinhos, né? Não sei como é que ficou o som, mas é o que temos hoje, viu, amigos? Amanhã, nós temos. Bom dia para Gorete Alencar. Não, o som que ele diz é aqui na captação do Facebook. Não sei se dá para aumentar nas caixas. Talvez não, né? Melhor deixar assim mesmo. Bom, é o que a gente tem hoje, tá, gente? Depois amanhã a gente vai melhorar. Domingo Sávio de Senador Pompeu, um grande abraço para você. A Gorete Alencar, vai acabar o curral petista. Bom dia, caríssimos Luciano, André e Renato. O Júnior Melo diz que admira e respeita o governador Camilo Santana. Só me deixou chateado a questão de ter se aliado, pedindo votos a um bandido e tal, e falando... Olha, Júnior, você é de uma imaturidade política, enfim, me perdoe, né? O que é que você queria que o Camilo fizesse ao bem do governo do estado do Ceará? Você pode não gostar do Eunício Oliveira, mas ele fez um bem enorme
para o estado do Ceará. E o governador Camilo demonstrou maturidade política e altivez quando foi buscar, passou por cima das desavenças pessoais e foi buscar o senador para trazer recursos para o Ceará. Então, essa pequenez que você está demonstrando aí é que não ajuda a gente construir grandes políticos no Ceará. A gente tem que pensar maior. Tem que pensar no estado do Ceará, não porque você goste ou você não goste de algumas pessoas. Não pode, o governador não poderia administrar com o fígado. Ah, ele falou mal de mim. Ah, ele disse que eu não presto. Ao contrário, isso foi num embate político, num embate de disputa eleitoral. Passado isso, e o Estado precisando, o que ele tem que fazer é isso daí. Isso é que dá altivez aos políticos. Senão, quem perde com isso, ficaria os dois numa questão pessoal e o Estado perderia. Então, você me perdoe, mas eu não posso concordar com o que você está. Ele não tinha necessidade nenhuma. Isso é de uma ignorância sem fim, você achar que o Camilo não teria necessidade de buscar apoio do senador Eunício. Me perdoe, mas eu acho completamente equivocado o que você está falando. O Zé Guedes está rindo aqui do que a gente falou do Sacatraba, né? Mas ontem ficou muito claro, primeiro assim, o que está muito claro é o teleguiar, né? A sociedade brasileira está atrás de autoridades. E ontem o Bolsonaro disse muito isso, nós teremos autoridades sem autoritarismo. O que a gente não quer é autoritarismo. A outra simbologia, quando estou falando aqui de autoridade, o Guedes dizendo que o Camilo teve um bom governo, não voto nele, mas ir visitar o presidiário foi o cúmulo. Pois é, negócio de visita ao presidiário. Não está muito bom, não está muito legal essa história do Haddad ficar aí toda semana para prisão. Foi ontem. Pois é. E eu até coloquei no Facebook, e fiz até uma provocação, eu disse assim, após derrota no primeiro turno, o Haddad vai para a prisão. Gente, isso teve gente inteligente reclamando que seria fake news. Eu digo, gente, tá aí o link da Folha de São Paulo, e eu não sei por que vocês estão surpresos. E era pessoa do PT. Ele está indo toda semana visitar o Lula e pedir orientação. Então, isso, o Haddad teve um legado, né? Cresceu, porque ele não tem musculatura política nacional, e teve essa quantidade de votos enorme por causa do legado petista e de Lula. Mas, ao mesmo tempo, é um fardo para ele. E o próprio Lula, inteligentíssimo como é, né? Uma pessoa, um bicho da política, né? Bom dia para o Hamilton Silva, lá de Brasília, assistindo a gente. O próprio Lula está achando que isso não está legal. É como se ele tivesse teleguiado de dentro da prisão. E fazendo uma comparação tosca, é igual as facções que comandam o crime de dentro do presídio. Né? O próprio Lula reconheceu e orientou, disse, olha, você não precisa vir mais toda semana aqui. Não pega bem para ele estar o tempo todo na cadeia. Termina a eleição, ele corre para a cadeia, né? Aí uma moça linda, inteligente, né? Mas depois da discussão, ela disse que a Venezuela era sinônimo de democracia. Eu parei de argumentar com ela, porque não tem parâmetro para a gente fazer a partir disso daí, né? Então, o Lula disse, olha, não é bom, porque o cara termina e vai para a cadeia falar. Aí o Lula dá lá suas orientações. Olha, para de falar com esse negócio de constituinte, porque a impressão que dá Haddad eleito, isso aí estava nos planos, né? Teria uma constituinte, como aconteceu na Venezuela, né? Disseu já disse que iria tomar o poder. Como é que faz isso? Você coloca... O Haddad disse que se eleito Disseu não participa do governo. Pois é, já veio de lá com essas orientações todas. Ele foi lá para a cadeia e o Lula disse, olha, acaba com isso, não precisa mais vir para cá. Você diz lá que não tem mais constituinte, pelo amor de Deus, diz que o Zé Disseu não fará parte do seu governo. Mas o Zé Disseu não precisa fazer parte do governo para influenciar, não o Haddad, mas influenciar o PT como um todo. Luciano, outro dado que eu queria trazer aqui à tona, ainda dentro dos recortes desta eleição, o Roberto Cláudio teve 2 candidatos. A deputado estadual foi o Queiroz Filho, que tirou 46.610 votos, e o filho do Moroni tirou 30.000 votos. E o pau torou ontem, que eu sou. Me conta como foi esse pau aí. Porque teria um dos compromissos assumidos em 2016 seria justamente o prefeito Roberto Cláudio ajudar na eleição do filho do Moroni. O Moroni abriu mão de ser deputado federal, tinha sido deputado federal mais votado no Ceará em 2014, abriu vaga de continuar como deputado federal
em um mandato aonde o presidente da Câmara era do partido do Moroni, o Rodrigo Maia, Moroni abriu mão disso para ser vice do prefeito Roberto Cláudio, como o é hoje. E um dos compromissos teria sido essa questão, claro, que tem que combinar com o eleitorado. Tem que combinar com o eleitorado. Mas a votação do Queiroz Filho foi maior do que a votação do Moroni, uma votação, uma diferença significativa de cerca de 16 mil votos. E também não podemos esquecer que o Moroni, claro, transferiu uma boa parcela de votos para o filho, né? Logo, o empenho, se existiu de forma integral, acabou não surtindo o efeito esperado. Pois é, aí a pergunta que fica é assim, houve corpo mole, fizeram um forfé, ou o prefeito não teve poder realmente para Das duas, eleger, uma. né? Das duas, uma. Não tem uma saída, uma terceira alternativa para você imaginar. Ou o prefeito não tem o poder, e aí como você diz assim, esses acordos hoje, né, de políticos, de olha, faz isso, depois eu te dou um retorno, não está muito claro, né? Bom dia para o Francisco José Rodrigues, para o Miller. É brincadeira que o Arcanjo está dizendo, bom dia Conceição Ferreira, bom dia para Fátima Oliveira, fica quieto aí Cabo Guedes, brincadeira aí dos nossos ouvintes, né? Que é para quem está só no Facebook, estamos eu aqui, o nosso querido André Capiberibe, o Renato Abreu deve estar chegando por aí, se não chegar logo, Vem amanhã. Vai acabar, vem amanhã, né? Então, às vezes ele não consegue chegar a tempo. Então, é o programa Hora da Notícia, transmitido na rádio, nossa rádio 97.7, de segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Em breve nós estaremos resolvendo o problema da internet. Bom dia para o João Lima. Quero pedir para o André que ele seja... Vixe, fugiu aqui, né? Sim. Depois a gente explica. É muito rápido aqui o que sai. Então, o que fica claro, André, nas suas palavras, de duas, uma. Ou o prefeito realmente não tem força, mas tem porque elegeu muito bem o seu deputado Queiroz, né? Mas não teve força para ter mais votos. É muito pouco eleger só isso daí, né? E não foi, digamos, o mais votado também em Fortaleza. Bom dia para o Grijalva, lá de Ubajara, para Conceição Ferreira. Esse negócio de apoio, em Granja, olha só que fato curioso para ver o que é o apoio. Em Granja, o deputado eleito Romeu Aldigueri, ex-prefeito de Granja, teve uma votação de 16.126 votos, o que corresponde a impressionante número de 54,90% dos votos válidos. Ou seja, ele tirou mais de 50% dos votos válidos. Algo impressionante. O deputado Goni Arruda não concorreu à reeleição, desistiu na reta final e apoiou Tim Gomes. A votação do Tim Gomes em Granja foi 30 votos. Eis a margem de transferência do Goni Arruda. Eu gosto pra caramba do Goni, mas complica, né? Sair da política de uma forma complicada. E um pouquinho de maldade, mesmo gostando muito do Goni, o Goni nunca ganhou uma eleição. Quem ganhava era o pai dele, o Esmerino, que ele perdeu o pai, nosso maior respeito na memória de Esmerino Arruda, mas sem o pai, o Goni realmente se complicou. Alô para Ayrton e todos os taxistas da rodoviária Engenheiro João Tomé. Obrigado, Ayrton, pelo carinho, pela audiência. Bom, pois é, negócio estranho. Quer dizer, então, que 30 votos foi o apoio. Como terá sido esse convênio? Não, e o Goni, e eu vi, o Goni botou nas redes sociais e ele apoiou mesmo, não fez o corpo mole, não. Então foi. É porque não tinha mais voto. Não tem mais mesmo, voto. Né? Bom dia para a TT Santos lá no Morrinhos. O Milo está dizendo bom dia, mas o Camilo, até retrucando a outro ouvinte, né? Mas o Camilo não foi agradecer o Lula como o poste, atitude ridícula atrás de um corrupto preso. Bom dia para o Edmar Cordeiro. Realmente, em termos de simbologia, a política é muito simbologia, né? Então, como é que você acaba de passar para o segundo turno e corre para a cadeia? É como se o que é que eu devo fazer agora? E aí os votos não foram... Porque parece que muita gente imaginava que o Haddad venceria. Não estou falando das hostes petistas, não é? Gente que torcia para que o Haddad, que o Bolsonaro ganhasse no primeiro turno, não. Era de gente da cúpula petista com medo de liquidar a fatura do Bolsonaro já no primeiro turno. Consta que o próprio Haddad, quando viu os números iniciais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ficou temeroso. Eu acredito. Eu pensei, acompanhando a transmissão, quando saiu os números da boca de urna,
E eu acreditei que o Bolsonaro poderia ter aí um start nessa reta final e levar a parada do primeiro turno. Acabou não acontecendo. Mas foi algo impressionante. E o resultado eleitoral no Rio de Janeiro foi consagrador para o Bolsonaro. Tive mais de 60% dos votos válidos, os candidatos dele subiram e muito na reta final. Em São Paulo, idem, o Suplicy ficou fora. O Suplicy, que liderou todas as pesquisas do Senado, da primeira à última, ficou fora. E em Minas, Dilma terminou em quarta colocação. O Lindenberg também não se reelegeu. O Requião, no Paraná, não se reelegeu. Ou seja, algo realmente impressionante. Como impressionante também foi a votação do filho do Eduardo Campos em Pernambuco. Quase 500 mil de votos para deputado federal. Ou seja, a memória do Eduardo Campos ainda permanece bem viva em Pernambuco. E eu, que particularmente tenho o Eduardo Campos em baixíssima estima. É mesmo, é sempre um político interessante, né? Bom dia para o Otávio Nunes e a Cineide Oliveira. Pedro Rabelo, Morada Nova, né? Pedro Rabino, de Morada. Pedro Rabelo. Morada Nova. Morada Nova. Grande abraço. A gente tem muita gente de Morada Nova. De vez em quando tem alguém de Morada Nova dando um frasquinho, né? Morada Nova voltou a ter um deputado, né? Voltando à Assembleia Legislativa, o delegado Cavalcante. Pois bem, então vamos falar, o rapaz pediu para falar do Célio Studart, realmente... Sim, o Célio, você que conhece melhor. Não, impressionante a votação do vereador Célio Studart, eu não esperava essa votação. Não sabia que cachorrinho e gatinho dava tanto voto desse jeito. Dizer o quê? Um fenômeno. Parabéns a ele. O camarada tirou, deixa eu ver a votação aqui do Célio, ele tirou uma votação realmente impressionante, 208.854 votos, bem votado em todo o estado. Deixa eu pegar aqui em Fortaleza em específico, né? Olhando aqui em Fortaleza. Em Fortaleza ele tirou, meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, um abraço para Catarina Soares, né? 125 mil votos, ele saiu eleito de Fortaleza. Dizer o quê? Algo impressionante. Não, e outra assim, o Célio, ele já foi impressionante na hora em que ele se elegeu vereador, né? Sem muita estrutura política. Já era um discurso antissistema, né? Já dizia que não queria salário, que não ia fazer uso da verba parlamentar. Se elegeu bem e está agora de novo se elegendo bem para deputado federal. Então, parabéns pelo mérito do deputado, né? Bom dia para Catarina Soares, a Luci Miranda, o jornalista Salomão de Castro, e o Roberto Medeiros, de Quixeramobim, também assistindo a gente. Grande abraço para vocês. Bom, o Sérgio Silva pede aqui para fazer a leitura da não eleição do Danilo Forte, Gorete Pereira, Raimundo Gomes de Matos e Eunício Oliveira. Isso a gente já comentou bem, né? Com mais de uns 10 minutos falando a respeito da não eleição do senador Eunício. A respeito do Danilo Forte, particularmente, eu acho que o Ceará perde um grande deputado, um bom parlamentar. Gorete Pereira paga pelo preço da traição a Roberto Pessoa. Roberto se elegeu, ela não. Ficou feio aquilo. O Roberto Pessoa, uma espécie de fiador político da Gorete, foi apunhalado pelas costas. Raimundo Gomes de Matos, particularmente, eu acredito que o Raimundo perdeu um pouco o discurso da coerência. Paga também por isso. Ficou muito feio quando, na ocasião da votação do processo de impeachment, do pedido que foi feito do primeiro processo de impeachment de Michel Temer, os dois foram arquivados na Câmara dos Deputados, mas quando, no processo de votação, o Raimundo Gomes de Matos não votou, disse que não votou porque não estava na Câmara dos Deputados, estava em missão externa, e depois foi pego na mentira quando apareceu um vídeo dele que, no mesmo dia, ele estava sim na Câmara dos Deputados antes da votação. Ou seja, fica feio um camarada desse dizer o quê? É uma pena, o Raimundo Gomes de Matos já deu, penso eu, uma colaboração importante como deputado federal, mas esse tipo de postura de um político é imperdoável. Acho que o eleitor não aceita mais esse meio termo, esse em cima do muro, né? Defina-se. É isso, é aquilo, como é que vai ser? E é assim que as pessoas querem que os deputados se elejam, né? E se portem, né?
Agora, uma outra coisa que eu acho Olha a mãezinha do Hélio aí, mostra aí para o Luciano. desses deputados... 93 anos. 93 anos ainda vota. É Foi fã do Roberto Cláudio e do Tasso. Muito bem. Grande abraço para ela. Então, eu acho que também se deve aí uma maldição do PSDB, né? O PSDB definhou, se acabou, eu acho que vai ser o enterro político do PSDB. Ou ele se reinventa, ou o partido se acaba e vão atrás de um outro partido. Então, o Danilo Forte, que estava no PSB, fez essa guinada para o PSDB que não foi interessante, não trouxe sucesso para ele, não trouxe boa sorte. Como você disse, era um bom parlamentar, que o Estado perde, né, assim como o próprio Pedro Gomes de Matos. Mas o PSDB definhou realmente. E a Gorete, você já disse muito bem, uma hora está para lá, outra hora está para cá. Isso também não é interessante. Bom dia para o Ronilson, Sérgio Evangelista, Luiz Edmar. O André entrou nos votos do Mosiá de Queiroz e você disse que o eleitor poderia ter votado 2 vezes. Não, votar 2 vezes é no senador. Você pode votar num para senador e numa segunda votação. Então você tem a chance de ser o primeiro na opção do eleitor ou ser o segundo nessa opção Daí a do Senado. dificuldade de ser extremamente difícil captar em pesquisas de intenção de voto a questão do voto ao Senado, né? Luiz Edmar não entendeu. Luiz Edmar, você não entendeu, ele está dizendo que a gente errou. Sim. Você não entendeu, então a gente não se fez entender. Para o senador, era a única possibilidade. Para senador, o eleitor poderia votar 2 vezes. Então, eu poderia votar no Cid como primeira escolha, por isso que eu falei, ele tinha 2 chances de ser votado. Ele podia ser votado na primeira escolha, ou eu escolhia um outro senador e a segunda escolha ser do Cid. Enquanto que, para governador, ou eu voto no Camilo, ou eu não voto. No Cid ou em qualquer senador, eu posso dizer, não, o senador de minha preferência é X, ok? Então, se fosse só um, era X e acabou-se. Como eu tenho a segunda opção, então eu vou votar também em Y. Então, é mais fácil de você conquistar mais votos quando tem essas 2 opções de votar, entendeu? Seguindo adiante, a votação também, se a votação do Sérgio Estuda, que foi surpreendente também foi a votação do jovem André Fernandes, é um garoto, Luciano, o menino não tem nem 20 anos de idade, deputado estadual, com uma votação expressiva de mais de 100 mil votos, tirou 54.943 votos em Fortaleza. Espero eu que ele tenha a maturidade necessária para honrar a confiança do povo cearense. E ele, que tem uma verve um tanto agressiva, pelo menos nas redes sociais. Vê aí como é que vai ser essa postura. Olha, eu acho que é um nome que está surgindo aí pela coerência dele. É um nome novo na política, é tudo que tem de novo na política. Ele se elegeu em cima do youtuber, né? Ele é um cara que tem um canal de YouTube, então tem muita gente que gosta dele, votou nele pelas coisas que ele diz lá no YouTube, e certamente ele vai ter que continuar fazendo. E já disse isso, né? Vai ter uma verve, como você diz, né, forte na cobrança e na oposição a Camilo Santana. Luciano. E também, deixa eu dar um abraço para Nathaniel Loyola, Aristeu Henrique e Haroldo Braga. Pois não. Olha só, eu particularmente gosto muito de ler o que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreve. Eu tenho um livro maravilhoso dele, sabe sobre o quê? Sobre literatura. Ele analisando de forma histórica e socióloga os maiores livros da nossa literatura brasileira. É algo, incrível, algo prazeroso, a análise dele sobre raízes do Brasil, enfim, sobre os nossos maiores livros. O Fernando Henrique escreve muito bem. Agora, quero lamentar, se for verdade, que uma cabeça tão privilegiada começa a pagar o preço da idade, sendo mais específico. Quero lamentar se Fernando Henrique estiver ficando gagá. Olha só o que ele escreveu ontem no Twitter. As redes divulgam que apoiarei Haddad. Mentira. Nem PT, nem Bolsonaro explicitaram compromisso com o que creio. Porque haveria de me pronunciar sobre candidaturas que ou são contra ou não se definem sobre temas que prezo para o país e o povo. Questionou Fernando Henrique. Primeiro, se isso for verdade, é completamente lamentável
um ex-presidente da República não se pronunciar sobre quem vai apoiar. Tem Bolsonaro e tem Haddad. A gente tem que escolher um lado. E político ficar em cima do muro, a história mostra que não dá certo. E segundo, ele não disse no primeiro turno que defenderia o entendimento do PT com o PSDB caso um estivesse e o outro não no segundo turno? Tem nada de gagá nessa declaração. Eu sou fã do Fernando Henrique. O que aconteceu é que começaram a dizer, até por essa declaração no primeiro turno, né, que ele estava apoiando o Haddad. Não, calma lá que eu não estou apoiando ninguém. Porque quando você fala apoio, né, por exemplo, o Ciro vai dizer que vai fazer um apoio crítico. O Fernando Henrique diz, olha, nenhum dos dois tem o compromisso que eu imagino que deveria ter para governar o país. Obviamente ele vai ter que escolher um dos dois para votar e até para animar o povo como é que deve ser. Mas de cara ele já diz, olha, não estou apoiando o Haddad e muito menos o Bolsonaro. Mas é óbvio que ele não vai ficar em cima do muro. O Guedes está trazendo uma coisa interessante. Ele disse que... Deixa eu repetir aqui a votação. Tem um ouvinte aqui que está um tanto confuso. E em respeito a ele e aos demais ouvintes, ele está dizendo que eu errei aqui com a quantidade de votos do Mosiá e do Queiroz. Não errei, não. A gente deu a votação total e a votação em Fortaleza. O candidato Queiroz tirou em votação total 103.943 votos. O Mosiá, por sua vez, deixa eu buscar aqui o Mosiá em específico. O Mosiá do Moronde, né? O Mosiá Torgan tirou 53.420 votos, votação total. E especificamente em Fortaleza, o Queiroz Filho tirou 46.610 votos e o Mosiá 30.062 votos. Esses dois candidatos foram os candidatos oficiais do prefeito Roberto Cláudio e um teve 16 mil votos a mais do que o outro. Bom, grande abraço para Ionara Monteiro, nossa querida, simpática jornalista. Em Fortaleza, né? 16 mil em Fortaleza, só em Fortaleza. A Salete Oliva Vicenzi e o Aristeide já deu bom dia. Mas é bom uma coisa que o Guedes falou. Essa eleição está bem clara o que é democracia. O povo fazendo a campanha, participando, sem gasto público, e com isso teremos um novo presidente. É interessante porque essa campanha foi montada para manter os velhos políticos, os caciques, principalmente o fundo partidário, foi feito de uma forma que era quem já tinha grande, era a bancada que existia. Quem definiu a distribuição do fundo partidário, para muitos uma coisa imoral, que foi uma estupidez acabar com o financiamento privado, porque aí passou para nós, né? Se antes os empresários bancavam, nós é que tivemos que bancar a farra dos políticos. Então, ele foi desenhado, esse fundo partidário, porque a distribuição era pela bancada que já existia. Então, era um fundo para blindar os políticos antigos e barrar a entrada de novos. Ele foi desenhado para isso daí. E aconteceu o contrário. Então, muita gente, muita raposa política foi deixada de lado. E é bom lembrar, por exemplo, a Dilma Rousseff foi que teve o maior gasto, acho que 50%, acho que chegou a isso daí, do fundo partidário, foi lá para ajudar a Dilma se eleger. Mais de 4 milhões de reais. Eu lembro até que na época da campanha foi feita essa comparação, que não veio esse dinheiro, por exemplo, para o Camilo, que era candidato ao governador e teve essa vontade. A Luiziane recebeu mais dinheiro do que o Camilo. Estrondosa, né? Pois é. Começa daí o que é que o PT queria com o Camilo, né? Ou então porque eles já achavam que o Camilo é outra leitura, né? Já estava eleito, não ia precisar gastar muito. Mas eu não sei como é que é isso. Eu sei que a Dilma, houve rios de dinheiro para ela e ela não se elegeu. Lamentavelmente o Renan voltou, né? Alguns voltaram, mas muitos dos políticos, como o André já disse no início, não conseguiram votar. Pois não, André? Você sabe quanto o Daciolo gastou? R$800. E eu disse que esse dinheiro foi de gasolina. Aluguel de um carro e de gasolina para ele ir aos debates. Ele ia aos debates dirigindo. O Daciolo gastou R$800. Tirou mais voto do que o Meirelles, que gastou mais de 50 milhões. Ah, pensou? O Eufrásio está dizendo aqui, mas o Daciolo tem a grande ajuda de Deus, né? Então, glória a Deus. Estou querendo brincar, não, mas é porque ficou esse slogan, né? E é um homem de Deus. É um homem de Deus, sim. Ele pode ter os equívocos. Eu acho dele, né? eu acho ele pirado, mas a fé dele eu admiro. É um homem de fé. Aquilo não é falso, não. Ele tem fé. Bom dia para o Marcelo Rademacher, para Fátima Rossi.
O Salomão está dizendo que houve um caso parecido no Ceará, no Amapá. A favorita para a segunda vaga no Senado, a deputada federal Janete Capiberibe, do PSB. Minha parente. Pois é. Perdeu a vaga para Lucas Barreto, do PTB. Ele vinha de 4 derrotas ao governador, 2 vezes prefeito e vereador de Macapá. Foi presidente da Assembleia do Amapá e ele disse que acompanhou a eleição pessoalmente. Obrigado por isso. Por Salomão, um abraço carinhoso, amigo. Grande Salomão de Castro, presidente da ACI, Associação Cearense de Imprensa. Grande jornalista. Um abraço também para o Francisco Fransquim, que acabou de entrar. Ele também é lá de Morada Nova. Sim, o Ronilson dizendo, olha, ninguém está se comprometendo com a reforma política. E realmente, a reforma das reformas que o Brasil precisa é a reforma política. O povo está fazendo essa reforma na marra, né? Está mostrando, olha, a gente não aguenta mais esse tipo de política que é feita no Brasil. A gente não se sente representado e está trazendo gente nova, como a gente está colocando aqui alguns casos, né, de gente que não era conhecida, de repente está aí por causa das redes sociais e derrotando pessoas até então, caciques da política brasileira. Bom dia para Antônia Ana de Medeiros. E o Eufrásio dizendo que não apoiar nenhum dos dois candidatos não significa dizer que está em cima do muro. É uma questão de opção. Pois é, a democracia tem o voto nulo, o voto branco. Mas nós cobramos, no caso do FHC, porque não é um eleitor comum, ele tem responsabilidade e ele tem influência sobre o partido dele, né? Para onde é que o partido deve ir e explicar. Olha, o meu candidato era o Alckmin. O FHC tem que dizer isso, né? E eu vou escolher agora o menos mal. Eu me lembro de uma brincadeira do Caetano Veloso, na época, era Lula e Collor, né? E perguntaram ao Caetano Veloso, você vota no Collor? E ele disse, nem amarrado. E no Lula? Amarrado eu voto. Então, nós vamos ter que fazer isso daí. No primeiro turno, e até disse para cá, essa história do voto útil no primeiro turno não era muito favorável, porque é você abrir mão dos seus sonhos. Então, no primeiro turno, você vota nos candidatos, daqueles que estão postos, né? Porque você vota só naqueles que se candidataram. Pode ser que, por exemplo, no Ceará, o candidato dos sonhos tivesse sido Tasso Gereissati para muita gente, só que ele não se candidatou. Então, do leque dos candidatos, você tem que escolher aquele que mais se aproxima dos seus sonhos no primeiro turno. Se o candidato que mais se aproxima dos seus sonhos não foi eleito, não passou para o segundo turno, você tem que votar contra aquele que mais se aproxima do seu pesadelo. É como eu penso. Certo, e por isso que eu acho que o Fernando Henrique não pode ficar nessa, você não esconder o voto. Esconder o voto. Não, mas ele vai votar. O que ele quis, ele deu foi uma resposta dizendo, olha, eu ainda não me defini. Desculpa, eu não fui pro Haddad, não. Que tinha muita gente já dizendo isso dele, né? Mas vai, é questão de tempo. Vê o posicionamento aqui do senador Tasso. O senador Tasso, estou curioso. Ou o Tasso vai para a Europa ou para Cleveland. Ou para Brasília. Ele tem que se posicionar, uma liderança política. Vai ter que se posicionar, Agora, se você for analisar programaticamente, né, porque eleitoralmente sempre PT e PSDB viveram as turras. Mas eles são primos, se você imaginar. Sim. Programaticamente, os dois são partidos da social-democracia, defendem os mesmos valores, né? O que eles têm de diferente é na tática, na estratégia eleitoral. E se batem, na verdade, um alimentava o outro nessa guerrinha pessoal, né, às vezes, né, e também partidária. Então, se for analisar programaticamente, o PSDB tenderia a ir para o Haddad, né? Mas eu acho que o pessoal da direita, que tem muita gente de centro e direita, muita gente vai... nenhum deles, por maior que seja o carisma de seus líderes, vai levar 100% dos seus... Eu vejo, por exemplo, o Ciro dizer que vai fazer um apoio crítico ao Haddad, mas ontem mesmo vi muita gente que votou no Ciro dizendo que vai votar no Bolsonaro. Então não tem mais peias, não tem mais... Os currais estão com as porteiras já se abrindo, né? Para o povo decidir. A democracia é isso daí. Não serão os líderes que vão discutir. Aliás, o Bolsonaro está brincando com isso aí também, dizendo, olha, não vou atrás dos partidos políticos. Bom dia, Célia. Vou atrás dos eleitores, é isso que ele tem que fazer, porque os caciques, como a gente está vendo aqui, não estão entregando os votos que eles estão prometendo, não. O povo não está mais indo nessa, não. Vote em Cicrano, não, vou votar em quem eu quero. Bom dia para Tereza Oliveira, que também está assistindo a gente. Prova disso é que fizemos aqui a análise, olhando a votação
especificamente em Fortaleza, e por raciocínio lógico de exclusão, pela votação do Camilo e pela votação do Bolsonaro, pela votação do general e pela votação do Hélio Góes, candidato do partido do Bolsonaro, repito, a gente já disse isso aqui, o Hélio Góes e o general Teófilo, o general é tucano, mas mesmo assim tem um eleitorado, tem um perfil, né, com o Bolsonaro, acredito eu, e juntando a votação de todos os candidatos da oposição, a votação é menor do que a votação do Camilo sozinho. Consequentemente, forçadamente, teve eleitor que votou no Bolsonaro e votou no Camilo. Ou seja, essa questão do voto, graças a Deus, é uma coisa livre. Para te deixar isso muito claro, estou aqui, eleição de Fortaleza. Ciro, 40%. Segundo lugar, 34%. Olha só, né? 6 pontos de diferença entre o Ciro e o Bolsonaro. E lá atrás, 19% o Fernando Haddad, em Fortaleza, na terra de Camilo Santana. Então, muita gente não vai se agregar automaticamente. O partido é assim, se o partido vai para o Haddad, eu vou para o Haddad. Ou se o partido vai para o Bolsonaro, eu vou para o Bolsonaro. A votação está muito livre nisso. A votação do Ciro e do Ciro e do Haddad, as votações juntas são menores do que a votação do Camilo sozinho, em Fortaleza. Outro detalhe. O ouvinte Celinho Nogueira Barros, de Tabuleiro, se eu não me engano, porque quando eu estou aqui no WhatsApp, eu sei exatamente onde as pessoas são. No Facebook, só se elas disserem. Ele mesmo disse que foi Ciro e agora é Bolsonaro, né? Então tem muita gente aí que... O Celinho se pronunciou, né, a respeito de sua intenção de voto. Votou no Ciro e, pelo menos até agora, pretende votar no Bolsonaro. Ainda bem que o voto é livre, né? Cada um escolhe como quiser. O Bolsonaro disse que vai aos debates no segundo turno. Não tem como... E que vá. Mas eu preciso conhecer quais são realmente as propostas, né, dele no dia para o Chiquinho Ribeiro, né? Ele está indo, vai ser diferente agora o segundo turno, porque lembra bem que o Bolsonaro tinha 8 segundos, né? Quase não tinha inserção dele. Agora não. São 5 minutos em cada programa de TV para cada um e o número de inserções também será equivalente, né? Então, vai ser uma boa disputa. A gente vê realmente quais são as ideias que cada um tem para governar o país. Ontem, no Jornal Nacional, já decidiram assim, nenhum dos dois está comprometido com essa história de constituinte, porque o Haddad já tinha dito, e está no programa do PT, que eleito haveria uma constituinte exclusiva aí, né? No Bolsonaro não existia a questão da constituinte, mas estava lá nas palavras do seu Mourão, que poderia ter uma constituinte com notáveis, né? Não só uma constituinte, mas ainda uma constituinte com notáveis. Eu acho que tanto o Bolsonaro, no caso o Mourão, como o Haddad estão sendo massacrados, ao meu ver, até injustamente por essa questão de constituinte, enfim, de mudar algumas coisas. Eu não acho bicho de 7 cabeças nenhum fazer uma constituinte com notáveis. Até porque político legislar em causa própria é um negócio um tanto complicado e a tradição mostra que eles não querem mudar a regra do jogo, coisíssima alguma, justamente para não acabarem sendo prejudicados em algum contexto. Eu não acho bicho de 7 cabeças nenhum, mas enfim, o general Mourão é aloprado, né? É um homem intelectualmente preparado, penso eu, mas é um macaco numa casa de louças quando abre a boca. Ele esteve conosco na época da Assunção e demonstrou que realmente era um cara preparado. Mas ontem o Bolsonaro disse muito. Aliás, ontem o Bolsonaro errou o nome dele 2 vezes, chamando de Augusto, né? Que na verdade Augusto é o outro general, é o Augusto Heleno, né? Que é muito bom também, esteve lá comandando as tropas do Brasil lá no Haiti, né? Tropa da Paz, né? Bom dia para o Adriano Ribeiro e também para o Luiz Camilo, lá de Juazeiro. Valeu, o tempo passou, Luciano. Um abraço ao Amadeu em Calcaia. Bom princípio, Calcaia. Um abraço para vocês, que a gente retorne amanhã. Tem um dia bastante proveitoso e amanhã a gente está aqui de volta com a graça de Deus. A partir das 5 até lá, se Deus quiser. A Nordeste Segurança é especializada no segmento de vigilância armada e desarmada e escolta armada.